Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu gostaria, naturalmente, de fazer um agradecimento da praxe ao Conselho Regional da Ordem dos Advogados de Lisboa por este magnífico evento, mais um, não é? Na senda desta aposta em matéria administrativa, em matéria de direito administrativo. Portanto, o Conselho Regional está mais uma vez de parabéns. E cumprimento naturalmente a mesa, os meus amigos, com quem partilho esta mesa, e todos os presentes naturalmente. Revejo aqui muitos conhecidos, alguns amigos, portanto é sempre um gosto participar neste tipo de conferências. Bom, o tema que me traz aqui hoje é um tema muito relevante, um tema que conhece novidades assinaláveis no Código dos Contratos Públicos revisto. É o tema da arbitragem, não é? O tema da arbitragem nesta codificação. E para percebermos o alcance destas novidades, eu gostaria de estruturar a minha intervenção, a minha breve intervenção, em 4 partes. A primeira, refletir um pouco sobre o pano de fundo, não é? Em que contexto é que surgem estas alterações, estas relevantes alterações no CCP. A segunda, para refletir um pouco, é absolutamente necessário fazer esse enquadramento, portanto, refletir também um pouco sobre o tema da arbitragem no CPTA, no Código de Processo nos Tribunais Administrativos, que, como sabem, conheceu alterações em 2015 muito relevantes em matéria de arbitragem. Depois, em terceiro lugar, vamos nos centrar no Código, propriamente dito, no Código dos Contratos Públicos, e depois uma quarta e última parte com uma brevíssima conclusão. Bom, começando então pelo pano de fundo destas alterações. Bom, eu já tive a oportunidade de dizer, noutra sede, que em matéria administrativa, em matéria de arbitragem administrativa, em Portugal nós temos tido um cenário de uma verdadeira revolução. Uma verdadeira revolução administrativa, e o CCP e as suas alterações são a prova viva disso. Não é? Portanto, a continuação desse processo revolucionário. Não é? É um processo revolucionário em curso, se quiserem. Não é? De outra índole, mas é. E verdadeiramente, enfim, podemos discutir quando é que esse processo teve início, mas eu diria que em 2011 teve um passo muito relevante, com o Decreto-Lei 10 de 2011, não é? Por via do qual passou a ser admissível a arbitragem de atos tributários. Não é? Portanto, há uma área como o direito fiscal, uma área como os atos tributários, sujeitá-los à arbitragem, uma área tão sensível a esse ponto, não é? A partir do momento em que o legislador abre a porta, e nos termos em que a abriu, a arbitragem, bom, eu creio que é, sem dúvida alguma, um momento muito relevante neste processo revolucionário. Também em 2011 tivemos a nova lei da arbitragem voluntária. É uma lei que, para os administrativistas, tem interesse, mas não é a lei que mais relevância tem. Devia haver uma lei específica sobre a arbitragem administrativa, não é? Precisamente no contexto do Conselho Regional, já no decurso deste ano foi organizado um seminário precisamente sobre esse tema, e onde foi lançada essa questão de saber se não deveria haver uma lei de arbitragem administrativa, e obviamente que sim, eu diria obviamente que sim. Mas esta lei de arbitragem voluntária de 2011 tem o artigo 1º, número 5, que é um artigo, de facto, relevante em matéria de arbitragem administrativa. Nesse processo revolucionário, tivemos a revisão de 2015 ao CPTA, que, como já vos transmiti, a meu ver, trouxe mudanças muito
relevantes em matéria de arbitragem administrativa, que iremos analisar, mas não resisto a dar-vos desde já a principal novidade. Nós constatamos, desde 2015, um alargamento muito substancial do espaço da arbitragem de direito administrativo, por via destas alterações ao CPTA. E é precisamente sobre o CPTA que eu gostaria, na segunda parte desta intervenção, de fazer algumas referências. Portanto, com esta revisão, houve alterações em matéria de leque de litígios arbitráveis. E se até então, se até 2015, se discutia, à luz do CPTA, a arbitrabilidade de atos pré-contratuais, essa discussão deixou de ter razão de ser a partir de 2015, a partir do momento em que o artigo 180 do CPTA sofreu alterações muito consideráveis. Não é? Portanto, o CPTA passou a prever expressamente a arbitrabilidade de atos pré-contratuais. Artigo 180, número 3 do CPTA. E mesmo que o legislador não tivesse sido tão explícito, tão expresso, neste 180, número 3, essa arbitrabilidade de atos pré-contratuais sempre resultaria da importante alteração que o legislador introduziu na alínea C do número 1 deste artigo 180. Não é? Portanto, a partir desta revisão de 2015, a arbitrabilidade de atos administrativos em geral passou a ser admissível. Ora, um ato pré-contratual é um ato administrativo, portanto, também entraria nesta alínea C, não é? do número 1 do artigo 180. Até então, eram poucas as vozes na doutrina que defendiam que já era possível haver arbitragem tendo por objeto atos administrativos ou questões relacionadas com atos pré-contratuais. O que havia era a arbitragem, claro, sobre contratos, sobre atos de execução contratual, mas a arbitragem de atos pré-contratuais estava excluída, e eu diria que a revisão de 2015 veio dar razão aos muitos autores que defendiam isso mesmo, que defendiam que não havia arbitragem de atos pré-contratuais até então. Essa questão deixou de se fazer sentido. Hoje, com este aumento da extensão do âmbito da arbitragem administrativa, não há dúvidas, desde 2015, que as questões respeitantes a esses atos podem ser dirimidas por tribunais arbitrais administrativos. Mas, enfim, temos que refletir um bocadinho mais, ser um bocadinho mais exigentes na análise deste regime da arbitragem de atos pré-contratuais no CPTA de 2015. Bom, é hoje plenamente admissível a arbitragem de questões relativas a estes atos. Quaisquer questões, diz a lei, questões respeitantes à validade, não é, destes atos pré-contratuais. Portanto, vejam o passo que foi dado, não é? Um passo de gigante, e onde nos destacamos, onde nos separamos de experiências próximas. Não é? Os franceses ficariam arrepiados se vissem esta formulação legal. Bom, portanto, tivemos esta novidade e diz-nos o legislador, precisamente no artigo 180, número 3 do CPTA, que a operacionalização desse mecanismo arbitral carece de expressa previsão no programa do procedimento, no que se refere ao modo de constituição do tribunal e no que se refere às regras de funcionamento do próprio tribunal. E estabelece ainda outro elemento que me parece especialmente relevante, diz-nos que se o procedimento pré-contratual tiver em vista a formação de um contrato com assento no nosso conhecido artigo 100, não é? 100 do CPTA, esse regime processual, arbitral, deve ser estabelecido em linha com o regime de urgência que encontramos consagrado no CPTA. Bom, avançando um pouco mais sobre este regime e em linha com, enfim, as brevíssimas considerações que vou fazer surgem em linha com um artigo escrito com o Dr. Marco Caldeira, o meu amigo Dr. Marco Caldeira, publicado no livro Arbitragem e Direito Público e agora republicado há 2 dias, neste magnífico livro,
estudo sobre o contencioso pré-contratual, para o qual remeto. Nesse artigo nós tivemos a oportunidade de fazer uma reflexão precisamente sobre este regime do 180, número 3, do CPTA. E avançámos um pouco mais, avançámos desde logo no sentido de refletir, e esse ponto é decisivo quando hoje pretendemos fazer o cotejo com o regime do CCP, refletimos sobre a natureza desta arbitragem. Não é? Portanto, esta arbitragem de atos pré-contratuais prevista inovatoriamente no CPTA é uma arbitragem voluntária ou necessária. Não é? Essa é uma questão absolutamente central. Absolutamente central. E nesse estudo tivemos a oportunidade de defender. Não nos parecia, e não nos parece haver elementos formais, desde logo, que habilitem uma conclusão diferente, defendemos que se trata de uma arbitragem voluntária. Não é? Portanto, a entidade adjudicante pode, à luz do CPTA, propor a mobilização, o recurso à arbitragem administrativa, mas não pode impor esse mesmo modelo. Não é? Aliás, é utilizado o termo pode, no 180, número 3. Não, portanto, pode ser objeto de... Portanto, defendemos esta posição nesse estudo. Também deixámos claro um aspecto que hoje eu diria que não é propriamente problemático, a circunstância da Constituição não ser um entrave à constituição de tribunais arbitrais administrativos para dirimir este tipo de litígios. Não é? Portanto, é hoje pacífico na doutrina, na jurisprudência, a tese da inexistência de uma reserva de jurisdição dos tribunais estaduais administrativos para dirimir litígios jurídico-administrativos. Não é? E, portanto, enfim, não há um problema propriamente constitucional nessa matéria, nem há um problema também com o direito da União Europeia, se entender, e este aspecto é extremamente relevante, se entender que se trata de uma arbitragem voluntária. Não é? Porque no direito da União Europeia é permitido, inclusivamente, a resolução de litígios deste tipo, de litígios pré-contratuais, por entidades não jurisdicionais. Não, portanto, se assim é, diria que por maioria de razão não há qualquer óbice a que sejam tribunais arbitrais. Se tratar, reitero, este aspecto é decisivo, de uma arbitragem voluntária. Bom, e depois outros aspectos foram explorados nesse texto, portanto, a necessidade de haver uma escolha adequada dos árbitros, de assegurar a sua independência, a sua especialidade. Este aspecto é um aspecto decisivo. É um aspecto que a tal lei de arbitragem administrativa devia resolver. Nós não podemos querer ter arbitragem de direito administrativo e assumo os riscos desta posição que vou expressar publicamente, mas nós não podemos ter arbitragens de direito administrativo com árbitros do direito privado. Não, quer dizer, é uma contradição nos seus próprios termos. Eu não vejo especialistas em direito administrativo a dirimir litígios privados, litígios do direito privado. Portanto, admitir o inverso quando o direito administrativo é cada vez mais complexo, enfim, encerra riscos, a meu ver, muito consideráveis. Já referi, e este é um aspecto que importa realçar, a necessidade do regime processual aplicável a estes processos arbitrais estar em conformidade com o tal regime de urgência previsto no CPTA. Paradigmaticamente tem que estar assegurado o efeito suspensivo automático, não é? Essa é a principal decorrência desta exigência legal. Tem naturalmente que estar garantido o direito ao contraditório, o acórdão deve ser reduzido a escrito, publicitado, fundamentado. Quanto à publicidade, aliás, o CPTA 2015 trouxe novidades muito importantes, embora, a meu ver, até agora tem-se visto isso, provavelmente não vão conhecer aplicação. 185b
Quanto à publicidade das decisões arbitrais, o problema é que não é estabelecido qualquer tipo de sanção quanto a esta exigência de publicidade e, portanto, continua tudo como antes. Não é? Até haver uma alteração legislativa, que eu espero que venha rápido. Não é? O CPTA e o ETAF, sobretudo, estão a ser objeto de uma revisão, não é? É público, uma micro-revisão. Mas seria importante que este artigo 185b não fosse deixado de lado. Ou então que venha a lei de arbitragem administrativa para resolver este problema e outros. Não é? Isto no que se refere à arbitragem de dados pré-contratuais no CPTA. Não é? Porque quanto à arbitragem de contratos, o CPTA de 2015 não trouxe novidades, nem tinha que trazer, digamos assim, porque estamos a falar de um domínio clássico da arbitragem de direito administrativo em Portugal, anterior ao próprio ETAF de 1984. Não é? Portanto, os contratos e a responsabilidade são os dois domínios típicos da arbitragem administrativa em Portugal. Bom, e feitas estas considerações de enquadramento, entramos então no nosso artigo 476 do Código dos Contratos Públicos Revisto. Vamos olhar um bocadinho para ele. E a primeira nota que eu gostaria de deixar quanto a este preceito prende-se com o seu âmbito. Não é? Eu diria que e conexo com o que acabei de referir. O âmbito deste artigo 476 transcende as barreiras estritas dos atos pré-contratuais. Ou seja, o legislador também quis abarcar a arbitragem de contratos. Basta ter presente o número 1 deste 476. Portanto, refere-se, o legislador faz menção à resolução de litígios emergentes de procedimentos ou contratos aos quais se aplica o presente Código. A redação que constava do anteprojeto não era exatamente a mesma, mas o sentido normativo é de facto equivalente. Isto como primeira nota. Segunda nota, capital. Não é? O que nós encontramos consagrado neste preceito, e isso resulta claramente do número 2 deste artigo 476, e da conjugação com o número 3, é a adoção de um modelo de arbitragem necessária, institucionalizada. Claramente. Não me parece haver muitas dúvidas, pode haver algumas, mas depois de alguma reflexão, confesso que não vejo margem para se defender outra solução. E é esta a principal novidade em matéria de arbitragem. Portanto, a adoção de um modelo, repito, de arbitragem necessária, institucionalizada. Ou seja, a resolução deste tipo de litígios não é facultativa, é necessária porque as entidades adjudicantes podem impor a sua mobilização. Reparem na letra da lei, do número 2 do 476, quando opte pela sujeição dos litígios à arbitragem. Quando opte a entidade adjudicante. Não é? Portanto, a entidade adjudicante pode optar e, se fizer essa opção, obriga não é? À utilização deste mecanismo. Reparem na especificidade, e é interessante. A arbitragem é necessária não por força imediata da lei, mas porque a lei consente que a entidade adjudicante a imponha. Não é? Portanto, é uma especificidade face aos modelos clássicos de arbitragem necessária que nós estamos habituados aos quais nós estamos habituados em Portugal. A lei habilita, no fundo, uma imposição administrativa da arbitragem. Não é? Esta não é uma posição unânime, não, também ainda não houve muita reflexão sobre o tema, mas vai haver. No âmbito do anteprojeto houve alguma discussão sobre a questão. Recordo-me de uma conferência na qual participei precisamente na Faculdade de Direito, da Universidade de Lisboa. Nesse painel, de facto,
só eu é que defendi, que, à luz do anteprojeto, se tratava de uma arbitragem necessária. O professor João Miranda e o professor João Tiago Silveira tinham dúvidas. O professor João Miranda não tomou uma posição expressa, mas o professor João Tiago Silveira tinha mais dúvidas quanto a essa posição. E em escrito posterior, o professor Miguel Raimundo, com quem tivemos o prazer de ter aqui, defende que não. Defende que não se trata de uma arbitragem necessária. O professor Miguel Raimundo, no fundo, defende que os candidatos concorrentes podem livremente decidir não aceitar a solução que lhes é sugerida, bastando-lhes não participar no procedimento pré-contratual. Portanto, têm opção. Bom, essa não é a minha leitura, essa não é a leitura do Dr. Marco e minha à luz do CPTA. À luz do CCP não vou vincular o Dr. Marco Caldeira, naturalmente. Até seria interessante ouvi-lo depois na fase de debate sobre isso. É sempre interessante ouvi-lo, aliás. Sobretudo se for para discordar, ou não, de mim. Mas, de facto, enfim, ficam aqui desde já duas visões, não é? Duas visões muito, muito diferentes e com consequências práticas muito diferentes. Portanto, é bom termos presente esta magna questão. E verdadeiramente, se podia haver alguma dúvida quanto à aposta neste modelo de arbitragem necessária e institucionalizada à luz do número 2 do artigo 476, eu diria que essas dúvidas dissipam-se por completo quando olhamos para o número 3. Passo a ler. A resolução de litígios por meio de arbitragem em tribunais de arbitragem não integrados em centros de arbitragem institucionalizados só pode ser determinada numa das seguintes situações. Portanto, há aqui uma clara aposta na arbitragem institucionalizada e o outro lado da moeda é a excepcionalidade do recurso dos tribunais ad hoc para dirimir este tipo de litígios. E quando nós olhamos para estas diversas alíneas do 476, número 13, percebemos claramente que estamos perante um campo excepcional, o recurso à arbitragem não institucionalizada. Não é? Quer por via destas linhas do número 3, quer pelo número 4. Não é? Vejam o número 4. Se se optar pela submissão de litígio a tribunal arbitral não integrado em centro de arbitragem institucionalizado, a entidade contratante deve elaborar uma avaliação de impacto dos custos que tal opção importa, designadamente quanto aos honorários de árbitros e advogados, taxas, custas e outras despesas. O legislador, de facto, não quer arbitragem não institucionalizada. É essa a aposta, é esse o caminho. Bom, e o que dizer, no fundo, estas considerações que acabei de fazer já revelam alguma análise crítica, mas impõe-se agora fazer essa avaliação crítica quanto a este figurino. Não é? Bom, e em primeiro lugar, eu diria, eu costumo dizer nas formações, não é, que há casamentos difíceis, há casamentos impossíveis, há divórcios, há tudo, não é? Mas desde logo há aqui um casamento muito difícil entre o CPTA, entre a solução prevista no CPTA e a solução agora consagrada no CCP. Porque se um adota um modelo de arbitragem voluntária e outro adota claramente um modelo de arbitragem necessária, há aqui um problema de conjugação destas duas soluções. Claro, poderão dizer, bom, mas o CCP é uma lei posterior e, portanto, se adota um modelo diferente, deve prevalecer esse modelo. E é uma resposta, eu diria, sem qualquer mácula jurídica, não é? Mas não me parece fazer muito sentido que o legislador, em 2015, adote uma solução e depois, passado 2 anos, ou melhor, quando o Código andou nos seus preliminares, já se conhecia perfeitamente o CPTA, não é? Portanto, enfim, há aqui alguma coisa que não bate certo. Mas esse casamento é também difícil noutro aspecto decisivo que eu acabei de referir.
O artigo 180 do CPTA aposta na arbitragem não institucionalizada. Pelo menos há indícios disso. Não é? Da redação do artigo 180, número 3, parece resultar que é do programa do procedimento que devem ser estabelecidas as regras processuais. Portanto, não há aqui qualquer referência a centros de arbitragem institucionalizada. Portanto, podemos dizer que o CPTA tinha presente, mesmo para este tipo de arbitragem, o modelo da arbitragem não institucionalizada. Porque no artigo 187, dedicado precisamente à arbitragem institucionalizada, conheceu algumas alterações, mas que não tocaram neste tema. Portanto, mais um dado que demonstra o casamento difícil entre o CPTA e o CCP. Mas este casamento difícil pode, e eu queria pelo menos lançar essa questão, esse debate, à luz das reflexões que fizemos no contexto do CPTA, esse casamento difícil pode, de facto, tornar-se num divórcio. Geralmente é esse o caminho, não é? Portanto, e aqui um duplo divórcio. Um divórcio, desde logo, com o direito da União Europeia. Porque, no fundo, assistimos a um condicionamento da participação destes operadores que pode ser sensível à luz do princípio da concorrência. Não, os operadores são confrontados com uma proposta que não é uma proposta, porque só podem ir a jogo se aceitarem este modelo. E reparem a sensibilidade da questão. Nós estamos a falar do direito de acesso aos tribunais. Não é? Portanto, há aqui um direito fundamental em causa. É muito sensível esta questão. Portanto, mas, à luz do direito da União Europeia, há que ter presente esta diminuição ou este desvirtuamento da concorrência. E pode haver um divórcio constitucional. Pode haver um divórcio. Pode. Num ponto que eu ainda não referi, mas que é um ponto muito relevante e polémico e sensível, que se encontra relacionado com o 476, número 5. Portanto, o legislador veio estabelecer que nos litígios de valor superior a 500 mil euros, da decisão arbitral cabe recurso para o Tribunal Administrativo competente nos termos da lei com efeito meramente devolutivo. No anteprojeto, este valor era muito superior, era 10 milhões. Diminuiu muito, não é? O valor, mas é um ponto que como vos dizia, é sensível, porque se nós olharmos para a jurisprudência do Tribunal Constitucional em matéria de arbitragem necessária, típica, não é? Percebemos que o Tribunal Constitucional não tem colocado óbice a soluções normativas que consagrem esse modelo, quando o legislador assegure o direito ao recurso para um tribunal estadual. Sem o Tribunal Constitucional não estabelece qualquer valor, qualquer limiar a partir do qual deve haver recurso. Portanto, isto para vos dizer, eu tenho muitas dúvidas quanto à mais-valia deste modelo, mas se o legislador, de facto, consciente, quer dar este passo, então tem que se adequar àquilo que é o entendimento do Tribunal Constitucional. E, portanto, teria que haver recurso destas decisões arbitrais, que são preferidas em sede de arbitragem necessária, em toda e qualquer situação. Claro que o outro lado da moeda já sei que me vão dizer isso, e bem, claro. Bem, então, mas as vantagens da arbitragem, afinal, depois ficam a meio caminho. Não? Então, se eu tenho uma decisão arbitral, rapidamente, depois tenho que ir para o Tribunal Central, portanto, mais um problema. Mais um problema que, a manter-se este quadro, o legislador devia tentar atenuar na revisão do CPTA. E é isso que eu vou defender a breve trecho em artigo escrito. Ou seja, a manter-se esta solução, então, pelo menos o recurso para o Tribunal Central tem que ser urgente. Pelo menos.
elementos. Eu diria que isso é um mínimo dos mínimos. Não é? Um mínimo dos mínimos. Seja em matéria de dados pré-contratuais, seja em matéria de contratos. Mas isso não está assegurado. Isso não está assegurado. Nada no CPTA garante essa natureza urgente a recursos de decisões arbitrais. Portanto, este aspecto parece-me muito relevante. Na especialidade, não resisto a fazer aqui 2 ou 3 referências sem vos maçar mais. Quanto ao 476, número 2, a linha A, não se diz, pelo menos de modo expresso, quando é que deve ocorrer a aceitação desta jurisdição. No entanto, parece-me relativamente claro que essa aceitação deve ocorrer com a apresentação das propostas. E também não é difícil de antecipar qual é a consequência para a falta de não aceitação, não, exclusão da proposta. Quanto à linha B deste número 2 do 476, felizmente foram corrigidas algumas gralhas da redação do ano de projeto, porque esta linha B tem uma preocupação claramente contratual, enquanto que a linha A tem uma clara preocupação pré-contratual. Na redação do ano de projeto misturava-se tudo. Isso foi corrigido, felizmente. Outro aspecto que eu acho inexplicável é a redação do anexo 12. O anexo 12, ou eu estou a ver mal as coisas, eu tenho miopia, pode ser esse o caso, mas este anexo 12 está cheio de erros que já estavam no ano de projeto. A maioria desses erros já estavam no ano de projeto. Há aqui coisas que não joga depois do 476. Portanto, alguns podem ser corrigidos em sede de retificação, outros não sei, mas alguns diria que podem, mas de facto é difícil perceber como é que estas gralhas palmares passaram. Dou-vos um exemplo, ou 2, podia dar outros. No anexo 12, no ponto 2 desse anexo 12, alude-se ao modelo previsto na linha A do número 2. Eu acho que o legislador se quer referir à linha B. A linha B do 476, número 2, tem a tal preocupação contratual. E este número 2 também, portanto, e refere-se expressamente à inclusão no caderno de encargos, portanto, diria que o legislador se quis referir à linha B. Bom, mas mais insólito é depois no número 3 deste anexo, o modelo previsto no número 3 do artigo 476. Bom, no número 3 não se prevê nenhum modelo. Portanto, aqui sim eu acho que o legislador se queria referir novamente à linha B. Bom, portanto, e há outros aspectos muito pouco claros deste anexo que deviam ser, têm que ser corrigidos. Não é? Caso contrário, então, ninguém vai perceber como é que isto verdadeiramente se aplica. Enfim, para finalizar também na especialidade, há aqui alíneas neste 466 número 3 que não são de fácil aplicação. Não é? Nestas alíneas que permitem a mobilização excepcional da arbitragem não institucionalizada, temos aqui, de facto, algumas situações que não são evidentes, não é? Que vão apresentar dificuldades práticas assinaláveis. Por exemplo, a linha C do 476, número 3, quando se demonstre que a utilização de um centro de arbitragem institucionalizado teria como consequência uma resolução mais morosa do litígio. Não sei como é que se faz esta demonstração. Pelo menos, como jurista, não sei como é que se faz este juízo de prognose e consequente demonstração. Bom, enfim, para concluir o tal último ponto, eu diria que, em tese, percebo qual foi o fito do legislador. Não é? No fundo, o legislador quis introduzir a arbitragem nos atos pré-contratuais, uma arbitragem necessária, quis dar vida ao 180, embora com a adoção de um modelo diferente, mas as dificuldades de relacionamento com o CPTA, e sobretudo as dificuldades de relacionamento com o direito da União Europeia e com a Constituição podem comprometer esta solução. Há pelo menos esse risco sério. Não é?
Este é um debate que se vai prolongar, naturalmente, quanto a esta questão, muito, muito relevante. E posso, aliás, em jeito de final, de referir que vai surgir uma nova publicação na área do direito administrativo, a chamada Revista de Direito Administrativo, em janeiro de 2018. E precisamente nessa publicação, para a qual vos convido a estar atentos, naturalmente, será dado destaque a este tema. Portanto, haverá um dossiê temático dedicado ao tema da arbitragem no Código dos Contratos Públicos, onde foram convidados advogados, juízes, académicos a refletir sobre este tema, porque é um tema que, de facto, carece dessa reflexão a curto e médio prazo. Não é? E era isto que eu tinha para vos dizer. Obrigado pela vossa atenção.